Mensagem do dia 23 de novembro de 2015. A sabedoria e a bênção do Senhor está convosco, moradores do coração. É interessante. Assim que eu entrei em adoração hoje, passei um longo tempo louvando e mesmo assim não conseguia me conectar com o Senhor. Eu sei que vocês, pessoal, podem compreender isso. Chega a ser tão frustrante. Então, quando eu finalmente soube que era hora de parar e ouvir a mensagem, mesmo não havendo uma unção especial, eu apenas parei com tudo e prestei atenção. E certamente ele estava lá, assim como ele nos ensinou na lição anterior. Jesus disse: Tenha expectativa sobre mim, porque eu estarei aí. Não depende em quanto você tenha sido bom ou mal. Estarei aí mesmo assim. Então, eis-me aqui, Senhor. Tem sido realmente difícil, sem que seja capaz de senti-lo tão profundamente. Tu sabes que não consigo viver sem ti no dia a dia. Eu sei que tu estás aqui. Eu tenho visto e sentido você, e sei isto pela fé. Mas nada, nada neste mundo tomará o lugar do seu abraço e do seu preencher do Espírito Santo no meu coração, como ocorre em toda manhã. Você pode aceitar e receber, pela fé, que mesmo que você não sinta isto, eu, no entanto, estou enchendo você da minha presença. Com sua ajuda eu posso, mas ainda assim é difícil, Senhor. Então eu tive um pensamento quando ele mencionou, enchendo você da minha presença. Eu pensei, eu sei, eu deveria estar em comunhão, porque neste exato momento eu realmente posso sentir esta infusão de graça. Percebi que estive em comunhão por horas durante o louvor e oração, mas me mantive alheia a isto. Então eu recebi a comunhão e despendi tempo agradecendo pelas suas graças. E ele estava bem ali, com sua face sobre a minha frente. Ele estava me segurando junto a seu coração e afastou-se e começou a dizer: Você percebe que esteve pensando sobre todos, menos sobre mim nesta manhã? Sua mente dispersou-se para muitos lugares diferentes. Senhor, eu não posso controlar a minha mente. É como um carro desgovernado, sem freios, descendo sobre uma montanha, sem meios de parar, mesmo estando em oração. Meu amor, quanto mais você se isola dos assuntos mundanos, menos a sua mente terá oportunidade de acessar as imagens, memórias ou coisa parecida. Pequenos desejos, como raposinhas, podem lhe impedir a concentração. Quanto menos coisas você tiver em conexão com o mundo, mais limpa será a sua mente, Claire. Sim, é verdade, Senhor. Tenho procurado umas botas de inverno e um casaco leve para as manhãs por aqui, que são tão frias quando eu vou para o momento de oração. Isto me levou a fazer muitas pesquisas na internet para achar o item apropriado. Isto é sempre tão perigoso, pois quando eu tenho uma certa ideia em mente, eu sigo até obtê-la. Avareza. A pantera negra se fez presente mais uma vez. Para aqueles que são novos no canal, eu fui criada num ambiente artístico, aquisitivo e muito materialista. Eu estava sempre cortejando coisas lindas. Momento em que o Senhor esteve no perímetro da minha vida, não no centro. A melhor coisa que me aconteceu foi quando vendemos tudo para viver numa cabana nos Montes Pocono, na Pensilvânia. Nunca havia sido tão livre, feliz e próxima do Senhor. Durante toda a minha vida, aquele conjunto de experiências me ajudou a vencer esta pantera. Mas ela ainda permanece viva em minha carne,
e se faz perceptível quando eu começo a me envolver com coisas superfluas para mim, como compras. Outras almas podem fazer isto e não se importarem, mas eu não. Voltando ao assunto da pantera, eu tive um sonho quando eu era nova convertida. Eu estava nadando num lago em nossa casa em veraneio, quando subitamente uma grande e musculosa pantera negra veio nadando em minha direção para tentar me afogar. Lutei com ela com todas as minhas forças. Ela poderia até estar por baixo, e eu poderia pensar: ela está morta. Então ela se emergia e me botava para baixo, de tal modo que eu diria: estou a ponto de morrer, subindo e descendo, subindo e descendo. O sonho acabou antes que eu pudesse dizer quem venceu. Achei que tinha acabado com ela antes de acordar, mas como poderia me certificar disso? Eu não sabia a que se relacionava aquele sonho. Eu realmente não tinha pistas sobre isso. Então foi revelado a mim um demônio da avareza, que foi designado para me atrair para longe do Senhor. E ele conseguiu por muitos anos, até irmos para Poconos, mas ele ainda espreitava pelas sombras. Vocês compreendem? Vocês têm suas panteras negras? Talvez seja a popularidade, poder, dinheiro, drogas, álcool, sexo ou até comida. De qualquer forma, isto te leva para longe de Jesus, com desejos que não frutificam para a eternidade e facilmente podem levá-los à condenação. Mas os pensamentos nos quais eu estava aprisionada não era tanto sobre compras. Eles eram mais sobre falhas durante a vida, erros tolos que feriram a outros. Bem, todos sabemos, os que acusam os irmãos dia e noite. Muitas vezes, nos últimos minutos, eu pude ver em minha frente um homem com uma cabeça grande, com os olhos muito intensos, que se opunham a mim, sentado em oposição a mim e tentando atropelar a minha mente, introduzindo nela outras coisas. Senhor, isto é real ou imaginário? É imaginário, mas uma boa representação da sua natureza carnal, um oponente tentando apanhá-la no seu próprio caminho. Sim, uma personificação da sua carne, seu status teimoso, rebaixado e firmemente plantado, em oposição ao seu espírito, que é como uma criança inocente. Isto é seu maior inimigo, Claire. Ninguém pode lhe causar maior dano do que você mesma. Ninguém. Mas eu achei que talvez revelando isto a você, como isto se parece, você entenderia o que nós deveríamos vencer juntos. Este texto veio à minha memória de Gálatas 5. Andai no Espírito, e jamais cumprireis a cobiça da carne, porque a carne milita no desejo contrário do Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à carne, e ambos se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículo 16 a 17. Bem, não há como contestar contigo à mesa, Senhor. Não tão rápido, meu amor, não tão rápido. Sua carne tem estado com você desde sua concepção, e há um instinto de sobrevivência nela. Ela tem suas reações prontas para cada ameaça que percebe. Ira, frieza, violência, crítica. Oh, não há como explicar quanto poder a carne tem sobre seus membros. O espírito tem uma agenda tão diferente, ele busca pelo amor, a afirmação e o propósito das coisas. E no momento em que ambos se misturam, ou quando um se sobressai ao outro, é que os problemas começam.
Há uma luta constante pela supremacia, enquanto uma não é dominada pela outra. Uma vez que a alma entra em acordo com a carne, bem, a batalha terminou, a carne venceu. De tempos em tempo, os lampejos sobre o que poderia ser borbulham na sua consciência, mas são rapidamente suprimidos pelos prazeres momentâneos e pela percepção inconveniente de alcançar seus próprios sonhos. Quando uma alma nasce de novo e eu dou-lhe o acesso completo à natureza do desejo, eu começo a virar as coisas de cabeça para baixo. Pelo meu espírito, você começa a ficar alerta sobre algo maior que a sobrevivência e prazeres momentâneos, e começa a se direcionar para seu lar celestial e para a liberdade que você terá lá. Você começa a se lembrar dos momentos chaves que eu lhe proporcionei com sonhos ou visão, ou até mesmo através de palavras proféticas. Então, algo começa a se mover no seu interior. Neste momento, eu começo a tomar a sua mão e levantá-la de seu leito de indiferença e falha, de seus propósitos perdidos e sonhos impossíveis. Então começa a luta. Há alguns que são tão disciplinados que isso lhes parece algo tão pequeno. Por outro lado, há muitos que foram motivados antes de suas conversões por palavras, poder, influências, fama e glória. Sim, há muitos que ainda são corrompidos mesmo após suas conversões, ainda que sejam de notável domínio próprio e de feitos realizados. Ainda há coisas lá no mais profundo íntimo irreconhecíveis, as quais tendem a influenciar as decisões. Isto também é a carne. Embora isto não pareça ser carnal, é tão carnal quanto a glutonaria. Todos vocês ainda estão em trabalho construtivo. Nenhum ainda alcançou o nível final ou vitória. E no momento em que você tem essa autopercepção, eu vou rapidamente com uma lição de humildade para que você não pereça em orgulho e presunção. É muito raro que uma alma mortifique prontamente sua carne e esvazie para me dar a supremacia de sua vida. É para este que eu digo, mesmo que você tenha feito isso, você ainda tem que me agradecer por isso, pois eu dei-lhe esta disposição e graça. Por fim, Claire, sobre todos cai um pouco da glória e perfeição de Deus. Então, por que você trouxe isso à tona, Senhor? Eu quero que todos saibam que cada um de vocês está no mesmo degrau em que está uma alma próxima à sua própria alma. Esqueça essa ideia de estar à frente dos outros em termos de santidade. É uma ideia falsa, como um todo. Você percebe? O que dá a aparência de que uma alma está à frente de outra é a pura graça, e a graça é a minha possessão, não deles. Então, eu removo a graça e vocês voltam para o primeiro degrau novamente. A graça lhe ajuda a cooperar. A graça dá força à perseverança. A graça sustenta você num local onde você desaba ou foge. A graça lhe preenche com o entendimento. A graça lhe instrui sobre o desfecho das suas decisões. A graça direciona sua consciência em obediência à minha vontade. Remova a graça e você não terá mais nada que preste em si mesma, porque então a carne assumirá o domínio. Então aquela amuada, determinada e obstinada carne começa a tomar conta das suas decisões. Talvez você se sinta dessa forma porque eu continuamente alimento esses pensamentos em você, Claire. Verdadeiramente, a cada dia sua mente é preenchida com mais e mais dos meus pensamentos.
Isso se torna uma associação natural. É normal você começar a agir, olhar e pensar como aquele com quem você mais gasta seu tempo. Não tenha medo, Claire. Você não está deixando isso crescer. Olhe para mim. Claire disse. Eu mudei o meu foco do computador para ele, e sua face se tornou tão clara e tão dócil. Ele se parecia muito com as pinturas de Ray Downes sobre Jesus. Muito parecido. Sua expressão era terna e pesarosa. Jesus disse: Você vai duvidar de mim, vai? Perdoe-me, Senhor. Eu sou o meu pior inimigo, como disseste. Bem, em seu favor, se você não provar os espíritos, você não será um bom exemplo para os outros. Você deve ser cuidadosa, mas entenda, quando os portais da virtude são abandonados, é o momento em que os demônios entram. Mansidão, humildade, consciência de sua fragilidade e completa dependência de mim, esses são os ferrolhos dos portais da virtude, que lhes protegerão, ainda que você mesma seja o seu pior adversário. Mas não temas, a cada novo dia, assim que você cresce em consciência e obediência, se torna cada vez mais fácil saber que, sem sombra de dúvidas, que eu sou a sua fonte de força, o seu único, a sua única fonte.